Expresso minhas mais sinceras condolências a toda a família de nossa irmã Luz Otero. Ela partiu com o Senhor e encontra-se na sexta dimensão, desfrutando das bênçãos que Deus tem para todos os crentes nele. A seus filhos Norma, César, Ángel Luiz, Luz e Antônio Maisonet, e todos os irmãos e irmãs reunidos nesta ocasião, neste momento, no tempo de Jesus. Nós vemos na Escritura o momento onde um amigo de Jesus morreu. E lhe deram a notícia para Jesus. Foi dada a notícia para Jesus e Jesus lhes diz: Lázaro dorme. Porque todo crente no Senhor, todo filho e filha de Deus, quando terminam os seus dias neste planeta Terra, aí não se acaba a vida aí, senão que a pessoa continua vivendo nesse corpo teofânico criado por Deus. É a imagem. Tudo foi feito e criado pelo Verbo. Vejam, até mesmo isso é uma criação do Verbo. Agora, quando os discípulos escutam isso, e Jesus lhes diz: Vou até lá, até Lázaro, vou acordá-lo, despertá-lo. E eles pensavam que ele estava dormindo, ou estivesse dormindo de um sonho. Ou seja, que ele não tinha morrido, estava adormecido, estava dormindo. E que Jesus ia despertá-lo, acordá-lo. Mas já, então, depois ele lhes diz: Lázaro está morto, para que eles entendessem. Agora, quando chega até lá, encontra-se com Marta. Isso está no Evangelho segundo São João, capítulo 11, e no versículo 20 nos diz: Então Marta, quando ouviu que Jesus vinha, saiu para encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. E Marta disse para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora ela vem reclamando para Jesus da morte de Lázaro. O que é que Jesus tinha a ver com isso? E então vem ralhar Jesus, chamar a atenção de Jesus, que ele deveria estar aí ou lá para que Lázaro não tivesse morrido. Muitas vezes nós jogamos a culpa no outro, e quase sempre nessas ocasiões vão e apontam para os líderes, criticam os líderes. Mas vejam vocês o ensinamento que aí nos dá, e é que muitas vezes quando situações acontecem com a gente, como essa aí que aconteceu com Marta e com Maria, que seu irmão morreu ou tinha morrido, sempre, em todo momento ou instante, para todo filho e filha de Deus, é para que a glória de Deus seja manifestada. Portanto, as palavras do apóstolo Paulo, onde nos ensina que tudo opera para o bem para os escolhidos. E há aí, quando ele fala isso, diz para ela isso, certamente Jesus estava olhando para ela
E é quando a pessoa às vezes fala uma coisa que rebota para ela, ou fica resmungando, e talvez ela perceba que falou demais, porque logo em seguida, ela diz, mas também agora eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Aí ela tenta consertar um pouquinho o que ela falou, porque falou um pouquinho forte com o mestre, resmungando. E certamente ela veio na mente dela a mensagem que ele tinha pregado. Vejam, no capítulo 6, onde ele tinha dito ou falado que no último dia estaria acontecendo uma ressurreição, porque ela lembra em si, ela se lembra e faz a citação dessa parte da Escritura que ele falou, dessa palavra, dessa promessa, e fala e lhe diz, mas também sei agora que tudo que pedires a Deus, Deus tu dará, ou te dará. E aí Jesus lhe disse, teu irmão ressuscitará. E aí ela lhe responde, Marta lhe disse, eu sei. Ou seja, ela já se lembrava, se lembrou disso, com essas palavras de Jesus. Ela lembrou da mensagem. Vejam que isso é o que todo filho de Deus deve sempre ter em mente. As promessas que ele fez, as quais, todas as que faltam por se cumprir, ele as cumprirá neste tempo final. E isso é o que nós sempre temos que ter na mente. Constantemente pensando nessas promessas, e quando acontece algo assim, desse tipo, tal como aconteceu aí, com essas irmãs, de que o seu irmão morreu. Vejam, ela foi para a Escritura, aí, foi-se para a Escritura aí. Jesus foi para a Escritura, porque quando ele lhe diz, teu irmão ressuscitará, isso estava profetizando, estava mostrando que Lázaro sim iria ressuscitar aí, mas que também estava mostrando o que seria a ressurreição neste último dia postreiro. Com a ressurreição de Lázaro, Jesus estava mostrando lá, ou aí, que já seja com 4 dias, que a pessoa tivesse morrido, onde o corpo começa a se decompor até o tempo mais longínquo, mais distante, desde o dia de Pentecoste para cá, ou até hoje. Essa pessoa que deixou de viver nestes corpos terrenos, ressuscitará. Nesses corpos terrestres, ressuscitará. Marta lhe disse, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisto? Lhe disse ela, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo. Agora, lá Jesus aí estava mostrando para ela o que seria a ressurreição neste último dia. Olha, mais lá na frente, neste mesmo capítulo, um pouco mais adiante, capítulo 11, já indo para o versículo 39, Jesus lhe disse, tirai a pedra. Marta, a irmã daquele que tinha morrido, disse-lhe, Senhor, já fede. Então, primeira coisa, chama a atenção dele, ralha com ele, e agora vem e põe um estorvo de incredulidade com algo que Jesus está dizendo que ela faça. E aí Jesus então lhe fala, já lhe fala estas palavras.
Senhor, disse Marta, Senhor, já fede, porque já tem 4 dias. Jesus lhe disse, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra onde o defunto tinha sido colocado e mais em seguida a pedra. Já não tem mais nenhuma coisa para se dizer. Ele disse que tirássemos a pedra, assim que não vamos questionar isto, vamos tirá-la. Não vamos ficar indagando, vamos tirá-la. Todo o estorvo, tudo aquilo que atrapalha, Deus nos ajude a tirar da frente, da nossa frente, para que a glória de Deus seja manifestada. Então tiraram a pedra onde tinha sido colocado o morto, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por teres me ouvido. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo falado isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto saiu com os pés e as mãos amarrados com faixas e o seu rosto envolto num sudário ou lenço. E Jesus lhe disse, desatai-lo e deixai-o ir. Desamarrai-o e deixai-o ir. Seja neste tempo final, isso que aconteceu lá com esse caso de Jesus, Marta, Maria, Lázaro e todos aqueles que estavam lá, isso se repetirá neste tempo final, onde a voz do Filho do Homem, a qual diz aí que eles escutarão a voz, e o irmão William escreve em carne, porque Deus, sempre que Deus fala, na terra o faz através de um ser humano. É a forma em que ele se comunica com o ser humano, através de um ser humano. Ou por um ser humano. E neste tempo final, ele falará com grande voz, é a grande voz de trombeta, voz que chamará, e aqueles que partiram ressuscitarão. Como o irmão Branham falou e disse, ele chamará e eu responderei. Algum dia chamará e eu responderei. Vejam, isso mesmo, Jó falou a mesma coisa. Onde diz, então chamarás e eu responderei, porque todos os profetas, conscientes de que existia uma promessa de uma ressurreição, para já viver eternamente num corpo eterno e glorificado. Estiveram esperando no tempo em que eles estavam vivendo. Sempre tinham a esperança e criam que no seu tempo isso iria acontecer. Agora, para este tempo final, a promessa é que Deus trará de novo a luz Otero, uma fiel crente no Senhor, a trará de novo e assim sempre estará conosco por toda a eternidade. Amém. Que Deus console vossos corações e vossas almas e lhes ajude a todos vocês para estar preparados para esse glorioso evento ou acontecimento, o qual, que vejam vocês que será num tempo de aperto, onde a glória de Deus será manifestada no meio da raça humana. Portanto, a escritura que nós lemos nessa manhã, quando todas essas coisas estejam acontecendo, ele nos disse essas palavras tão formosas, não temais manada pequena, que ao Pai lhes aprouve. Ele quis dar-vos o reino, agradou dar-vos o reino. São para este tempo final que ele estará cumprindo e é uma esperança para todos os familiares que têm irmãos, irmãs, pais, filhos ou irmãos em Cristo que partem. Neste tempo final, a esperança é que os voltaremos a ver. Que Deus console vossos corações com estas palavras e
sempre agarrados dessa promessa, sempre olhando para o alvo, a meta, que é a ressurreição e os vivos. Ao vê-los, os vivos ser transformados. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando um dia cheio de paz e de amor, e que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Deus os abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.